Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio 5, 29. Todos acharam? Deuteronômio, esse livro, ele é, na verdade, o nome significa, né? Como eu já falei para vocês, nomos. Então, ó, Deuteronomos, que é exatamente o livro da lei, mas é uma repetição da lei. Porque Moisés pegou tudo aquilo que o Senhor falou, desde Êxodo capítulo 20, né? A partir de Êxodo capítulo 20, uma parte aqui em Êxodo, outra parte em Levítico, né? O Levítico, todo o livro são mandamentos e preceitos, só que Levítico está muito relacionado com a lei sacrificial. Aquela lei que regia, que orientava sobre os procedimentos em relação aos sacrifícios. Mas também Levítico fala sobre leis, tem leis jurídicas, tem... Eu não sei se vocês sabem, muito da lei atual, da lei moderna, e quando eu falo lei moderna, diz respeito a todo mundo ocidental e oriental também, não é só no Brasil, mas muito da lei moderna é baseada na Bíblia. Vocês sabiam disso? Quem estuda, faz direito, sabe, vai ver muito sobre leis e vai aprender que, na verdade, o que temos hoje, o que a humanidade tem em termos de lei, em termos de jurídica, é baseado na Bíblia, é fundamentado na Bíblia. Isso é muito importante. Então vamos para o versículo 29. O Senhor diz assim: como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas. Mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo, a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Assim, tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Moisés disse ao povo, capítulo 6, são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes dou, ou que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam
nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Vamos orar. Senhor amado, fala conosco nesta noite. Senhor, nós conhecemos intelectualmente as tuas leis, os teus mandamentos, os teus preceitos, as tuas ordens, mas o nosso coração, Senhor, é tão insubmisso, tão empedernido, tão endurecido, e nós temos tanta dificuldade de realmente viver na prática aquilo que a tua palavra nos ensina. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, destrava os nossos ouvidos espirituais, destrava o nosso coração, faze do nosso coração uma terra fértil, onde a semente da tua palavra possa penetrar profundamente e produzir frutos bons, frutos que nos levem a um arrependimento genuíno, verdadeiro. Que nós sejamos zelosos para com os teus preceitos, para com as tuas leis, para com os teus mandamentos, porque são eles que nos dão vida, e que nós possamos ter realmente uma vida que agrade a ti, e uma vida, meu Senhor, que também nos traga alegria, realização, felicidade, a felicidade que nós tanto ansiamos. Que tu venhas ministrar, falar conosco, e assim, Senhor, glorificar em nós o teu nome. Senhor, quebra todas as cadeias, todos os obstáculos, todos os empecilhos, todas as travas que Satanás e este mundo maligno, decaído, colocou no nosso coração e nos tornou contra as tuas leis. Senhor, faz-nos novamente submissos aos teus preceitos, para que nós vivamos em tudo conforme a tua vontade. Faz assim, meu Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, tem uma coisa boa que fizeram, não vou dizer que é má. Criaram, né, o mundo cristão criou algo que nós chamamos ou conhecemos como caixinha de promessas. Alguém tem em casa uma caixinha de promessa? Quem aqui tem em casa uma caixinha de promessa? Uma, duas, três pessoas, quatro somente? Pois bem, essa caixinha de promessa é uma bênção, porque quando a gente está ruim, quando a gente está mal, quando a gente está precisando às vezes de uma palavra de ânimo, de uma palavra de motivação, de exortação, então a gente vai lá na caixinha de promessa, a gente escolhe uma, meio que numa loteria espiritual, né? Que os crentes inventaram, e a gente pega uma lá e a gente tira, e a gente então se apossa daquela promessa. Legal isso aí, isso não é errado, não é antibíblico, só falta um detalhe importante, é que toda promessa está vinculada a uma condição. E essa condição para que a promessa se cumpra é um mandamento, é um preceito de Deus, uma lei de Deus. Então, você cumpre o mandamento e você torna-se automaticamente possuidor da promessa relacionada com esse mandamento, relacionada com esse preceito. Então, eu acho que o pessoal faz a caixinha de promessa porque a gente quer ter uma espiritualidade, né? A gente quer uma Bíblia bombom. Você sabe o que é uma Bíblia bombom? É aquela que a gente de vez em quando pega, bota na boca e sente aquele açúcar gostoso e maravilhoso, né? Mas diz a palavra do Senhor lá no livro de Ezequiel, que quando Ezequiel, ele recebeu de Deus a lei, e o Senhor disse, olha, bota na tua boca. E aí diz a Bíblia que ele colocou na boca, ele disse, e quando eu coloquei na boca, era doce como mel. Mas aí então ele engoliu, e ele disse, quando eu engoli, era amarga como fel. Porque, meus irmãos, é muito bom a gente aproveitar as promessas de Deus, as maravilhas de Deus, aquelas coisas que Deus fala, que nos motiva, que nos anima,
Mas a gente quer fazer isso sem engolir. A gente quer simplesmente, é como chiclete, né? Você bota na boca, mastiga, 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 mastiga. Quando acabou o açúcar, você cospe. E a lei de Deus, ela foi criada pelo Senhor, ela nos foi dada para que nós façamos uma digestão e não apenas uma mastigação. Tem gente que lê a Bíblia fazendo uma mastigação. Ele mastiga ali, ele escolhe o que é bom, o que agrada, ele tira, seleciona, aí diz, esse aqui é bom, tem açúcar. Enquanto tiver açúcar, ele está ali mastigando. Mas quando chega a parte dolorosa, que está envolvida, eu vou usar uma palavra difícil aqui, intrinsecamente envolvida com a palavra de Deus, aí a gente quer rejeitar, né? Intrínseco a essa palavra tem um sentido de, assim, algo profundamente interno ou interior, né? Então, assim, quando a gente vai mesmo para o profundo, que é onde a espada, como diz a palavra do Senhor, né? Aquela espada de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Aí, essa parte dolorosa da espada, a gente quer rejeitar. Mas a própria Bíblia, ela se coloca, ela se apresenta como espada. Espada de 2 gumes. Então, é maravilhoso, porque a espada nos protege, mas ela também nos fere. Ela também corta. Ela também tem a sua função de separar o que é bom do que é ruim. Mas todos nós queremos só o açúcar. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Ou você engole a Bíblia toda, ou você está fora. Porque Deus não abre mão dos preceitos e dos mandamentos dele. O Senhor deixou bem claro que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Nós já lemos esse texto já? Já lemos esse texto? Eu estou aqui fazendo uma confusão na minha cabeça, porque eu ministrei sobre esse assunto na terça-feira e ministrei também no domingo. Então tem coisas que eu disse na terça, que eu não sei se eu disse no domingo, que eu disse no domingo, que eu não sei se eu disse na terça, porque eu nunca consigo pregar o mesmo sermão, ainda que seja seja o mesmo tema. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. A lei de Deus não passou e não vai passar. Acontece que os judeus, eles deram à lei de Deus o nome de lei de Moisés. Mas Moisés foi apenas um escriba, digamos assim. Um mensageiro. A palavra escriba significa escritor. Ele que escreveu, ele redigiu. Porque se você observar aqui, o Senhor manda Moisés escrever todos os mandamentos, todos os preceitos, e ele então entrega para o povo de Israel. Mas não são mandamentos de Moisés. Então os judeus falavam a lei de Moisés, a lei de Moisés. É uma expressão até errada, porque a lei nunca foi de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés foi o mensageiro, Moisés foi o escritor ou escriba, mas ele nunca foi o autor da lei. O autor da lei é o Senhor. E o Senhor diz que essa lei que ele estabeleceu, ela pode passar o céu, pode passar a terra, pode virar mundo, pode acabar mundo. Essa lei nunca vai deixar de existir. Até porque, meus irmãos, seria algo muito esquisito. Olha, no nosso mundo, inclusive nós estamos vivendo uma catástrofe jurídica no Brasil. Não sei se você já percebeu isso, né? Nós estamos vivendo uma catástrofe jurídica no Brasil. Porque o que é lei hoje não é lei amanhã. E o que é lei para fulano não é lei para ciclano. Então, essa lei beneficia a um e prejudica a outro. Isso não é lei genuína. Tá certo? A lei de Deus não. A lei de Deus não é assim. Inclusive, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, eles foram dados a nós com um propósito. Porque a gente pensa assim, sempre que fala de lei, de mandamento, a gente pensa logo em alguém mandão, que quer controlar a vida da gente
e nos causar prejuízos, danos. Aquela pessoa é controladora, é manipuladora. Qualquer pessoa hoje que determine regras para esta sociedade atual, sobretudo os jovens, principalmente os jovens, logo é rejeitada porque diz assim, quer me controlar, quer fazer lavagem cerebral, quer mandar em mim, quer ser dono da minha vida, quer me dizer como viver, quer tirar a minha liberdade. Não é assim que a gente recebe as leis? Não é dessa forma, principalmente a juventude? Todo e qualquer preceito, mandamento, recomendação, ordem, qualquer coisa que tenha caráter ou semelhança com lei, a gente já rejeita e a gente diz assim, isso aí é mal para mim, quer me controlar, quer me dominar, quer me escravizar. Mas olha o que Deus fala sobre a lei que Ele deu para nós através de Moisés. Observa bem o versículo 29. O versículo 29 vai falar sobre o propósito da lei. E eu não sei se você percebeu ao longo dessa leitura, esse propósito vai ser mencionado 3 vezes. E nesses poucos versículos que nós lemos, esse propósito vai ser mencionado 3 vezes. Imagina a Bíblia toda. Só aqui, 3 vezes. Observa bem. Diz, como seria bom se eles sempre pensassem assim. Assim como? Se você observar, no versículo 28, Moisés diz assim, o Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo. Mas o que foi que eles disseram? Foi que o povo disse quando estava falando com Moisés. O povo disse o seguinte, Moisés, quando eles viram o poder de Deus se manifestando sobre o Monte Sinai, a glória do Senhor, toda aquela majestade, eles temeram, porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus é um ser que causa temor, causa medo. Aí os teólogos de hoje, ai meu Deus, isso é uma heresia. Não, Deus é meu amigo, é meu colega. Esse Deus aí deve ser um outro. O Deus de Paulo não é. Porque o Deus de Paulo, quando apareceu, Paulo arriou no chão e ficou cego. Não é o Deus de Pedro. Porque Pedro, quando se deparou com Jesus andando sobre o mar, Pedro pulou no mar. E tu imagina, né? O cara está no barco, bem protegido. Ele fica incomodado a ponto de pular no mar. Então, foi algo sério que motivou. Por quê? Porque ele não estava bem vestido. Olha, para a mulherada que gosta de andar pelada, viu? O apóstolo Pedro, só porque não estava bem vestido segundo o conceito dele, né? Ele achou que aquelas roupas que ele estava ali no mar pescando, obviamente ele não estava de paletó e gravata. Então, quando ele estava com aquela roupa bem básica, e aí Jesus chegou e ele percebe que é Jesus, ele tibum na água, com vergonha, com medo. Ele disse, é o Senhor. E Pedro, tibum na água. Eu acho que algumas irmãs precisam aprender a pular na água, viu? Ver se para com essa sem vergonhice de andar pelada por aí, mostrando tudo que é porcaria, para tentar os outros a pecar, não é? Então, meus irmãos, Deus é um Deus que causa temor. É sim. A Bíblia diz que Deus é um Deus terrível. É claro que eu não estou falando aqui de um monstro, que Deus não é um monstro que assusta. Não faça como a gente fazia antigamente, né? Os antigos faziam antigamente com as crianças. Transformaram Deus num bicho papão. Que qualquer coisinha que a criança fazia, Deus vai te castigar. E aí muitos de nós crescemos com esta ideia de que Deus é um bicho papão. Mas por outro lado, a sociedade moderna começou a desenvolver na cabeça das crianças, dos adultos, de todo mundo, que Deus é um bicho bobão.
Não era? A gente era ensinado que Deus era bicho-papão. Agora nós estamos sendo ensinados que Deus é um bicho bobão. Que você faz o que quer. Ele está velho, caduco mesmo. Já não castiga mais. Já não mata mais. Já não julga mais. Já não condena mais. Mas onde é que tem na Bíblia esse Deus moderno? Alguém me mostra esse Deus moderno. Porque eu continuo vendo na Bíblia o Deus Todo-Poderoso. E olhe, que quando Pedro pula na água, encabulado com as roupas que estava vestindo, ele não estava ali diante de Deus, como ele apareceu lá no Monte Sinai. Ele estava ali diante de Jesus, o Deus do amor. Não é assim que as pessoas veem Jesus? Jesus é o Deus do amor. Javé, Jeová, Elohim, o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do ódio, da justiça, do castigo. Esse Deus morreu. E agora o Deus que nasceu é o Deus Jesus, o Deus bonzinho, né? Aí o pessoal chama de pai, papaizinho, aba paizinho, aba papai. E aí, com essa suposta intimidade, com esta falsa intimidade, nós desenvolvemos a noção de que a gente pode levar Deus na brincadeira, porque está tudo bem, ele não se zanga mais, ele não se ira mais. Mas esse Deus que inventaram, esse Deus moderno, ele não existe. É uma camada de fumaça que fizeram para tirar a gente ou tirar os nossos olhos da seriedade do Deus da eternidade. Porque o Deus que esteve no Monte Sinai é o mesmo Deus que esteve no Calvário e morreu por nós. Ele não mudou sua essência. Não, Jesus morreu e agora ele ressuscita. É todo mole. Né? Até os desenhos que fazem de Jesus, não é Jesus assim, todo delicado. Ó, esse Deus aí é falso. Talvez você não saiba, mas você está adorando um ídolo. Um ídolo criado pela sociedade moderna, porque não é o Deus da Bíblia. Porque você está acreditando aí em um Deus frouxo, em um Deus que não leva a coisa mais a sério como antigamente, em um Deus que não castiga mais, em um Deus que não pune mais, em um Deus que é agora só beleza. É o Deus beleza. Agora é o Deus beleza. Não existe esse Deus. O Senhor não é esquizofrênico. Tá certo? Quando ele nasceu entre nós, ele não se transformou em uma outra criatura. Agora é meu colega, meu amigo. Não. Quando ele voltou para a eternidade, ele esteve conosco, mostrou o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia, mas ele também disse: ai de vós hipócritas, ai de vocês pecadores, ai de vocês que não se arrependem, ai de nós. Então, meus irmãos, nós temos que voltar a levar Deus a sério, porque não há salvação para quem não leva Deus a sério. Porque Deus leva as coisas dele, as normas, as leis, os estatutos, os mandamentos, ele leva muito a sério. Mas bem, eu quase fiz uma pregação só para explicar um ponto, né? Então, quando ele se manifestou ali no Sinai, o povo disse: eita, peraí, Moisés, vai lá tu, porque a gente aqui não tem coragem de ir, não. A gente não tem coragem de ir. Observe que Moisés passou 40 anos no deserto, né, sendo tratado como pastor de ovelha, até que ele pudesse realmente ver a glória de Deus naquele dia do Monte Sinai. Mas o povo que saiu do Egito, todo desajeitado, todo misturado, todo corrompido com a cultura egípcia, que era uma cultura pagã, aquele povo disse: Moisés, nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Observe bem que Moisés passa 40 anos no Egito, de criança até os 40 anos.
Com 40 anos, ele foge do Egito. Ele passa 40 anos aonde? No deserto do Sinai. Ao redor, naquela área ali, ao redor do Monte Sagrado. E o que ele estava fazendo ali? Sendo discipulado por um sacerdote. Como era o nome desse sacerdote? Jetro. Moisés estava aprendendo quem era Deus. Até que no final do seu seminário de 40 anos, que o pessoal agora faz seminário de 4 dias, e diz que está formado, e sai por aí querendo desmanchar até o que os pastores de 40 anos de caminhada com Deus sabem, eles já querem ensinar, não é? Ou então o seminário de 4 horas, né, na internet, que tem por aí, né? São as teologias iFood, que tem espalhada por aí, que tudo é fácil, tudo é na moleza. Então, ele passa 40 anos sendo doutrinado por Jetro. Ou vocês pensam que Moisés passou 40 anos só namorando com a filha do Jetro? Foram 40 anos de doutrinamento, de orientação. Jetro, que era sacerdote, foi explicar para ele: rapaz, ó, tu veio do Egito, aquele negócio lá, aquela esculhambação lá, não tem nada a ver com o que tu sabe sobre Deus, não. Deixa eu te explicar aqui como é que é Deus. E aí Jetro passa 40 anos discipulando Moisés. Ali Moisés está aprendendo sobre Deus, até que finalmente Deus se revela a ele naquela sarça ardente, e aí chama ele para o ministério. É o chamado para o ministério. 40 anos de preparação. Os meninos aí chegam e já quer ser pastor, já quer subir para pregar. Mal chegou na igreja, mal se converteu, já quer subir para pregar. Não é assim não, filho. Presta atenção. Eu ainda estou aprendendo, e faz mais de 40 anos que eu ando com o Senhor. Eu ainda acho que eu não sei de nada. Estou tão despreparado. Ainda estou tentando me converter direito. E tem uns meninos aí que acham que já pode dar aula para os de cabelo branco. Mas bem, então, meus amados, naquele momento, o povo fica desesperado e diz: Moisés, vai tu. A gente não tem coragem de ir, não. Esse Deus que está se manifestando aí no Monte Sinai, ele é um Deus terrível. O Monte Sinai está fumegando. A gente não tem coragem. Aí eles mandaram Moisés. E aí quando o Senhor vê essa atitude de medo, presta atenção, que você concorda comigo que o povo estava com medo? Não é isso que o texto diz? Quando Deus vê o povo dele com medo, diz assim para Moisés: ah, Moisés, se eles sempre fossem assim. Cadê a teologia do medo que passou? Não está respaldada na Bíblia, não. A teologia da Bíblia, o próprio Senhor vê o seu povo com medo e diz: ah, Moisés, que bom se eles sempre fossem assim. Porque se eles fossem assim, se eles me temessem, eles guardariam os meus mandamentos. E se eles guardarem os meus mandamentos, aí vem aqui o propósito da lei. Olha aí, versículo 29, segunda parte. Segunda parte do versículo 29 diz assim: assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Você quer que tudo dê certo na sua vida? Quem quer? Levanta a patinha. Se é ovelha, tem patinha. Você quer que tudo dê certo na sua vida? Todo mundo quer. Só um louco que não quer isso. Olha, e tem mais. Ele está dizendo: tudo vai dar certo na sua vida e na vida dos seus descendentes. Você quer ver seus filhos felizes? Seus netos felizes e prósperos? Seus bisnetos abençoados? Você quer isso? Aí ele diz assim, que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, então nós, os nossos descendentes serão
abençoados, felizes, prósperos. Amém? Então, meu amado, quando nós temos temor de Deus no nosso coração, quando nós levamos Deus a sério e respeitamos, guardamos e pregamos, ensinamos os seus mandamentos para os nossos filhos e netos, então a bênção de Deus automaticamente vem sobre nós. Não precisa nem pedir. Ele vai derramar a bênção sobre a sua cabeça, bênção sem fim. Porque a bênção é um resultado automático da obediência. Você entendeu? Porque, olha, quando um desobediente vai lá na caixinha de promessa e tira uma bênção e lê: oh, glória a Deus, você é próspero, tão abençoado, ele está se enganando, ele está se iludindo. Não há bênção para rebeldes, não há bênção para desobedientes, não há bênçãos para pessoa de coração obstinado e endurecido. A bênção é para aqueles que obedecem. Amém? Mas hoje a gente não aprende isso, porque antigamente a gente aprendia isso dentro de casa, na criação dos filhos, né? A gente sabia, se a gente se comportasse direito, nós vamos ter a recompensa. Papai vai ficar feliz, vai me dar o presente. Mas se a gente se comportava mal, perdia o presente, perdia as benesses, né? As vantagens do bom comportamento. Mas agora não. Nós temos uma sociedade que recompensa os marginais, os bandidos, os ladrões. E aí como é que eles conseguem entender que a lei de Deus é diferente? É ou não é verdade? Tem um lado. Mas o que nós estamos vendo o que é? Em razão de todas as quebras dos mandamentos de Deus, o mal se tornou bem e o bem se tornou mal. Então, quem pratica crime é recompensado, e quem carregou uma Bíblia na porta do quartel pega 17 anos de cadeia. Vocês conseguem entender isso? 17 anos de cadeia para a velhinha, que estava lá na frente do quartel com a Bíblia na mão. Então, meus queridos, o Senhor diz, olha, o Senhor diz, assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Para sempre. Olhe, aí 6, versículo 2. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e lei que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Aquilo que eu vivo dizendo aqui para os jovens, né? Que é um dos mandamentos de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, aqueles que obedecem às leis de Deus vivem muitos anos. E quem desobedece, morre antes do tempo. Morre antes do tempo. Ou vai sofrer as consequências. Então, meus queridos, nós precisamos entender que os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Amém? No versículo 7, no versículo 6, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem e quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Olha aí, irmãos. Tu está prestando atenção aí o que está dizendo? Os nossos filhos era para crescerem sendo educados assim. Lá no seminário onde eu estudei, nós, os seminaristas, que estávamos nos preparando para sermos pastores,
Nós tínhamos, por exemplo, a prova de epístola de Romanos. Aí o professor chegava com uma folha assim de papel ofício, uma folha de papel ofício em branco. Ele diz: pega aí, escreve o teu nome, o teu número, para ser identificado como aluno, e faz a prova. Professor, quais são as questões da prova? Escreva aí Romanos 8. Era a prova. Escreve aí Romanos 8. Aí você tinha que escrever Romanos 8:1, Romanos 8:2, 8:3, 8:4. Copiar. E você não podia errar uma vírgula. Se errasse uma vírgula, é erro. Diminuir a nota. Escreve aí Romanos 8. Agora, você pode ficar surpreso com isso. Mas deixa eu te dizer. Os meninozinhos dos missionários, desse tamanhozinho, eles muitas vezes recebiam a mesma prova. Escreve aí os americanozinhos, que a gente fala tão mal, mas eles eram ensinados conforme a lei de Deus. Enquanto isso, os mandamentos de Deus não estão mais sendo ensinados nem na igreja. É possível isso? E os estudantes, os pastores, estão falando besteira, estão negando a lei de Deus, estão tirando a lei de Deus da Bíblia e deixando aí até incentivando o povo a viver de qualquer jeito. A lá vão ter. Então nós temos uma igreja totalmente destituída de autoridade, de poder. Porque, meus amados, toda bênção que vem dos céus, ela está vinculada ao cumprimento dos mandamentos de Deus. Se não há os mandamentos, se não, os seus mandamentos não estão sendo cumpridos, as bênçãos que vêm são falsas. Não existem. Então nós estamos vendo hoje uma igreja moderna populosa, cheia de gente, lotada de gente, que não sabe nada do que significa conversão. E os nossos cultos de adoração, muitas vezes, são verdadeiras blasfêmias. Descarrego, né? Então, meus irmãos, nós estamos vendo todo esse mundo evangélico caótico. E por que estamos assim? Nada mais, nada menos do que a falta dos mandamentos de Deus, de levar a sério os preceitos de Deus, os princípios de Deus, as ordenanças de Deus. Ou nós voltamos a ser uma igreja que segue os mandamentos, ou nós vamos ser mandados por Deus para o fogo eterno. Porque nós não podemos pensar que vamos simplesmente negligenciar a lei de Deus, porque o Senhor diz: não mate, não roube, não se prostitua, não adultere, não minta. A gente tem todos os mandamentos que a Bíblia deixou para nós, que o Senhor deixa bem claro para nós. Mas nós estamos quebrando todos esses preceitos, gente. Começando pela ala daqui de cima. Começando pelos pastores com 2 mulheres, 3 mulheres. Tudo o negócio esculhambado. Então, meus amados, nós precisamos voltar à essência do cristianismo. E a essência do cristianismo tem a ver com os mandamentos. Nós enfatizamos tanto uma suposta graça que nós abandonamos a lei de Deus. Mas uma graça que jogou fora a lei de Deus não é a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o cumprimento da lei de Deus, é capacitação para cumprir a lei de Deus. Vocês entenderam? Deixa eu explicar bem simplesinho, para não ter mais essa dúvida no seu coração. Olha, Deus estabeleceu uma lei.
Vamos pegar aqui, não matarás. Deus estabeleceu essa lei, não matarás. Essa lei nós temos que cumprir. Quem quebrá-la vai para o inferno. Mas a natureza humana, ela está tão depravada, que você vem no trânsito ali, porque o cara entrou na sua frente, a sua vontade já é matá-lo. Se você estiver armado, você já quer tirar a vida daquela pessoa. Mas a lei diz, não matarás. Mas a nossa natureza caída diz, mata. Mata esse cara. Não engole desaforo não. Não aguenta abuso não. Aí, essa natureza decaída nossa, a gente não consegue controlar. Você consegue? Você pode dizer, eu não vou brigar, não vou brigar, eu não vou perder a paciência, não vou perder a paciência, não vou. De repente você papoca, não é? Então, essa nossa natureza decaída não consegue obedecer à lei de Deus. E aí, a graça de Jesus, primeiro, ele pegou assim toda a desgraça que tinha da nossa vida, tudo errado. Ele foi para a cruz, tomou sobre si, perdoou, lavou, zerou a conta. Colossenses diz que o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz. Então, não devemos mais nada. Agora daqui para diante. Certo? Porque a Bíblia diz, Deus não leva em conta os nossos pecados passados. Conhece esse texto? Ele perdoou, ele zerou. Mas a gente continua aqui com esta natureza ainda decaída, porque nós não fomos glorificados. Quando formos glorificados, essa natureza decaída sai. Mas a gente ainda está aqui lutando contra ela, não é? Por isso é que a Bíblia diz, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E aí o Senhor, vendo que a gente sozinho não consegue se livrar desta desgraçada natureza humana, amaldiçoada pelo pecado, o Senhor, vendo que a gente não consegue realmente vencer isso, então Ele fez o quê? Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós. E o Espírito Santo vai agora transformar você numa pessoa controlada, numa pessoa capaz de dizer não ao pecado. Você entendeu? Entendeu? Mas essa vidinha que você vai, aí, oh meu Deus, me perdoe, aí volta. Aí daqui a pouco, oh Senhor, me perdoe, aí volta. E você fica nesse balança, para lá e para cá, para lá e para cá, e você vive em cima do muro, você nunca é espiritual nem carnal. Isso não é libertação, gente. Isso ainda é um tipo de escravidão. Aí é aquilo que Paulo fala em Romanos, as coisas que eu não quero fazer eu faço, e as que eu quero fazer eu não faço. Aí ele diz assim, olha como ele se sente, desgraçado homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Aí ele termina no final do capítulo, diz assim, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso é libertação. Se você continua um escravo da lei do pecado e da morte, você não é livre. Você não é espiritual. Você precisa tomar uma posição. E aí na graça e no poder de Deus você vai cumprir os mandamentos. Porque se você não cumprir os mandamentos, você não entra no céu. Isso aí. Mas o pessoal que começou a ensinar a graça na igreja moderna, disse assim, vamos tirar os mandamentos. Não. Jesus disse, vai passar o céu e a terra, mas a minha lei não vai passar, não vai deixar de existir. Eu não vou tirar minha lei.
Eu vou capacitar vocês para obedecerem minha lei. Vocês entenderam, irmãos? Está claro essa confusão de lei e graça? É isso. Libertação é a capacitação para ser obediente a Deus. Não é a liberdade de desobedecer a Deus e depois, com a cara mais cínica, vir para a igreja tomar ceia. Isso é hipocrisia. Isso é uma espiritualidade mentirosa. Amém? E a lei de Deus veio para nos fazer bem, felizes, realizados, a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos. Lá na frente nós vamos ter um mundo novo. Uhul! Mundo novo, tudo novo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Libertação. Libertação. Então sai dessa vidinha de luta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Aprende a viver na vitória. Busca o Espírito de Deus. Se enche com o Espírito e tu vai parar de satisfazer as concupiscências da carne. Porque libertação é isso. É se livrar dessa carne velha. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá para a lista aqui das revelações. Tem uma pessoa aqui que ela vem sentindo dores de cabeça, dores na cabeça e no corpo todo. Não só dói a cabeça, ela sente dores de cabeça e no corpo todo. Quem é? Levanta a mão aí para eu saber logo. Hein? Quem é a pessoa que vem sentindo? Ok. Tem uma pessoa aqui que ela está com os problemas, os olhos doem e lacrimejam. Começa a doer o olho e começa a lacrimejar, do nada, sem querer. E agora eu vou ser mais rápido por causa do tempo. Não gosto quero terminar mais depois do horário. Dor no pé da barriga. Dores no peito e ânsia de vômito. Tem uma pessoa que sentiu isso ainda essa semana. Dores no peito e ânsia de vômito. Ok. Ansiedade congênita. Eu estou falando do jeito que Deus me falou. Talvez você tenha ido no médico, o médico tenha usado essa expressão. Ansiedade congênita. É uma ansiedade que já vem de berço. Tá certo? Ansiedade congênita. Uma irmã com os ovários inflamados e ela sente dores na região dos ovários. Pessoa com problema de arritmia. Quem é que tem problema de arritmia? Ok. O senhor quer lhe curar. Tem uma pessoa, irmãos, eu estou escrevendo do jeito que o senhor fala, viu? Estou mais nem aí. Minhoca na cabeça e pensamentos destrutivos. Essa pessoa, às vezes, ela para assim do nada e começa a pensar em besteira e começa a pensar em, não, vida não tem mais sentido, quero mais viver não, será que vale a pena viver? Então essa pessoa está com minhoca na cabeça e pensamento destrutivo. Tem uma pessoa aqui, um homem, com problema de gonorreia. Ele teve há muitos anos atrás e ela voltou. Gonorreia é uma doença, é uma DST, né? Doença sexualmente transmissível. Tem uma pessoa que trinca os dentes e tem problema de bruxismo. Ela trinca os dentes e fica serrilhando os dentes. Problema nas gônadas. Eu nem sei, nem me lembro mais. Estudei isso não sei mais nem o que é gônada. Mas eu disse, o que o senhor falar eu vou dizer. Não vou mais ficar analisando não. Problema nas gônadas. Desarranjo intestinal frequente. Dificuldade para se firmar. Tem um irmão aqui que ele fica, ai meu Deus, eu queria tanto servir a Jesus. Ele começa e daqui a pouco volta atrás. E depois se vem de novo, e depois volta atrás, e depois vem de novo. Aí está balançando aí igual. Espero que quando ele cair, caia do lado do céu, não do lado do inferno. Infecção urinária. Uma pessoa aqui com frequentes infecções urinárias. Suspeita de câncer. Essa pessoa está com muita aflição, porque
Ela foi no médico e fez os exames e o médico está assim meio desconfiado, não disse nada ainda sério, mas está suspeitando e essa pessoa está passando por esse desespero. Dor nas articulações, ronca, tem uma pessoa que ronca tanto que ela se assusta. Ela dá um ronca, ela se assusta e acorda. Aí ela dorme e volta a roncar de novo. Dificuldade para urinar, uma pessoa com dificuldade para urinar. Tem um homem aqui que ele sente dores no testículo. E tem uma pessoa aqui com prisão de ventre. Prisão de ventre. Dificuldade de digestão. A pessoa come, mas parece que chega na hora da janta, ela ainda não desmanchou o almoço. Dificuldade de digestão. Uma pessoa que sente às vezes os tremores nos músculos. Tremor nos músculos. Dor de ouvido, problema nos nervos e tem medo de tudo. Uma pessoa que está tendo problema nos nervos, ela tem medo de tudo, está assustada. Rinite alérgica, quem é que tem rinite alérgica aí? Deixa. E tem uma pessoa que ela está com os pensamentos confusos, às vezes ela fica pensando assim, aí daqui a pouco ela volta à terra de novo, aí ela não sabe o que está pensando. E assim fica uma confusão na cabeça dela e esquece de tudo. Bem, então os que estão com esses problemas, vem para cá, ligeiro. Se quer ser curado, vem receber a cura. O Senhor não faz nada por acaso. Quando Ele fala, é porque Ele quer. Ele está dizendo, eu sei do seu problema e eu estou aqui para resolver. Tá certo? Então aproveite que o Senhor quer resolver o seu problema. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar. Tem alguém que quer hoje declarar publicamente que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém? Amém. Venha para cá, meu filho. Amém. Ai, Messias, cuide do seu discípulo. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus? Mais alguém? Ou quer se reconciliar? Está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje? Sim, inclusive foi isso que o Senhor falou, né? Amém, filho. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Mais alguém que ajeitar as coisas com o Senhor? Está meio desarrumado? Amém. Deus abençoe, querido. Mais alguém? Mais alguém? Ok, vamos todos ficar em pé. Vamos orar. Estenda a sua mão. A palavra do Senhor diz que quando a igreja do Senhor decide algo sobre a terra, isso é firmado lá no céu. Então nós estamos juntos aqui para confirmarmos em nome de Jesus a cura, a libertação, a vitória desses irmãos. Amém? Vamos orar então. Eterno e gracioso Deus, pedimos neste momento a confirmação da tua palavra. Que tu manifestes, meu Deus, a tua glória e o teu poder. Vem sobre nós agora, Espírito Santo, nos visita, trazendo cura, trazendo libertação. Em nome de Jesus, Senhor, que se manifeste a tua glória sobre nós. E sejamos libertos, como promete a tua palavra, de toda enfermidade, de todo mal. Que haja salvação completa em todas as áreas da vida do teu povo, meu Senhor. Ministra agora, manifesta a tua glória e o teu poder. Recebe nos teus braços, Senhor, aqueles que se reconciliam contigo. Recebe nos teus braços, meu Deus, cada decisão tomada a partir de agora e publicada de te servir e viver de um modo fiel a ti. Em nome de Jesus, que a tua glória resplandeça sobre esta igreja e haja libertação, cura e vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, querido.